E aí, sabe aquela situação? A gente abre um site no computador e ele tem uma aparência, mas quando abre no celular ele se transforma, se adapta certinho na tela? Parece mágica, né? Pois é, não é mágica não. E hoje a gente vai descobrir qual é a regra secreta por trás disso. Todo mundo já passou por isso, né? Tentar navegar num site pelo celular e ter que ficar dando zoom sem parar, arrastando a tela de um lado para o outro, é uma bagunça. Essa é a experiência clássica de um site que foi pensado só para telas grandes. Olha só a diferença que faz. No computador, o menu está ali, limpo, fácil de usar. Agora, no celular, vira essa confusão quase impossível de clicar no lugar certo. É exatamente esse o problema que um bom designer consegue resolver. Beleza, então vamos entender como isso se resolve. A solução para esse caos todo tem nome, é o design responsivo. É ele que faz um site se comportar de forma inteligente e se adaptar para qualquer tamanho de tela. A ideia é bem simples, na verdade. Em vez de construir um site diferente para cada aparelho, a gente constrói um único site que é flexível. Ele responde e se ajusta dependendo de onde está sendo visto. Dá para pensar nele como uma espécie de camaleão digital. Mas como é que esse camaleão sabe a hora de mudar de cor? Simples, ele segue um conjunto de instruções, como se fosse a planta de uma casa. E é exatamente um pedacinho dessa planta que a gente vai analisar agora. E olha aí, essa é a tal regra secreta. À primeira vista pode até parecer um código de filme de hacker, né? Mas, na verdade, isso aqui é mais como uma receita de bolo. E bem simples. Esse é o cérebro por trás da transformação do menu, e nós vamos entender cada parte juntos. Vamos começar com a primeira instrução. Esse ponto menu mobile é como um apelido que os desenvolvedores dão para o menu de celular, e a regra para ele é bem clara: display none. Traduzindo do programês, isso significa, por padrão, fique escondido. Basicamente é isso. Quando o site abre numa tela grande de computador, por exemplo, o que vale é o menu de desktop. Então, o menu feito para o celular fica ali quietinho, invisível, só esperando a hora certa de aparecer. E que hora é essa? Bom, é o momento em que um gatilho muito específico é acionado. E esse gatilho nada mais é do que uma condição que depende do tamanho da tela. Esse é o ponto-chave de toda a operação. E aqui está o gatilho. Essa linha de código funciona como um grande C. É como se ela dissesse para o navegador: ei, presta atenção. Se a tela tiver uma largura máxima de 768 pixels, ou seja, 768 pixels ou menos, então pode ativar as regras especiais que vêm logo a seguir. No jargão técnico, essa medida específica, como os 768 pixels tem um nome, é o breakpoint. É literalmente o ponto em que o layout quebra e se reorganiza, assumindo um formato totalmente novo. E esse número 768 pixels não foi escolhido ao acaso não, hein? Ele é muito usado como ponto de transição para tablets na vertical ou celulares maiores. É um padrão de mercado, bem conhecido. Então o processo é bem simples. Acima de 768 pixels, a gente vê o menu normal de desktop. No exato momento em que a tela diminui e cruza essa linha, o interruptor vira. E abaixo de 768, a mágica acontece. O menu de desktop some e o menu de celular aparece no lugar. Então a primeira coisa que acontece quando o gatilho é ativado é essa aqui. O código dá uma ordem direta para o menu de desktop, que até então estava visível, pode se esconder. Ele já cumpriu a função dele nas telas grandes, agora é hora de sair de cena. E no mesmo instante, vem a segunda ação. O menu do celular que estava lá escondido recebe a ordem Display Block. Isso não só faz ele aparecer, mas diz para ele ocupar o seu próprio espaço na tela. É uma troca perfeita. Um sai, o outro entra. Só que não adianta o menu só aparecer, né? Ele precisa ter uma aparência legal, ser fácil de usar. E é exatamente isso que essas últimas linhas de código fazem. Elas definem uma cor de fundo, adicionam um espacinho em volta para dar um respiro, centralizam o texto e mudam a cor das letras para branco. São os detalhes que fazem a experiência ser limpa e agradável. Ok, a gente já mergulhou no código, mas agora vamos dar um passo para trás. Afinal, por que dedicar tanto esforço para criar essas regras? Porque o impacto disso vai muito, mas muito além de deixar um menu bonitinho. A resposta está aqui, nos dados. Hoje, a maior parte do tráfego da internet, estamos falando de mais de 60%, vem de dispositivos móveis. Então, ignorar como um site funciona nesses aparelhos é, na prática, ignorar a maioria das pessoas. O design responsivo deixou de ser um luxo, ele é uma necessidade. Então, para a gente fechar, o que fica de tudo isso? Primeiro, que sites são organismos vivos, dinâmicos e não páginas estáticas.
Segundo, que regras bem simples, como esses breakpoints, é que controlam toda a mudança de layout. E o mais importante, tudo isso é feito para garantir uma boa experiência em qualquer aparelho, o que, no fim das contas, torna a internet um lugar mais acessível para todo mundo. Na próxima vez que um site se encaixar perfeitamente na tela de um celular, a gente já vai saber. Não tem mágica nenhuma aí, e sim um design muito inteligente em ação. Isso faz a gente pensar. Os sites reagem a gente. Qual outra mágica do mundo digital sempre deixou uma pulga atrás da orelha, que seria legal entender como funciona? Fica aí a reflexão.